Olá a todos, eu sou a Sandra, Sandra Betancourt, como algumas pessoas se calhar já me conhecem das redes. Recentemente mudei o meu nome para Sofia Astarou, porque Sofia é o meu segundo nome, sim, eu sou Sandra Sofia. E porque, apesar de hoje ir falar sobre livros, e muitas outras vezes irei falar sobre livros, eu também faço outro tipo de leituras sobre as quais vou querer partilhar. Mas pronto, isso são coisas do futuro. Hoje estou aqui para falar sobre as minhas leituras do mês de junho. Um mês incrível porque estive de férias na Grécia, leituras incríveis, rodeada de sol, azul do mar, branco das casas, tudo muito sereno. Foi incrível. E foi mentira também. Não fui de férias, não fui à Grécia, mas passei imenso tempo lá. Passei muito tempo lá e no passado, não é? Numa Grécia antiga, numa Grécia mitológica, e esse foi o setting, o ambiente que dominou as minhas leituras do mês de junho. Isto porque eu tenho desenvolvido um interesse nas questões mitológicas, porque são narrativas fundacionais da nossa cultura, não é? Do Ocidente, fazem parte da nossa herança cultural. E eu percebi que não tinha uma relação próxima com elas, muito talvez devido a ter estudado toda a minha vida num colégio católico, cristão, e acho que não havia muito espaço, não é, para mitologias, para paganismos, e então eu nunca me aproximei muito destas narrativas. Full disclosure, também nunca me aproximei muito da Bíblia, por muito frustrante que isso tenha sido para, pronto, para o meu meio. Mas quem sabe um dia me aproximo também desses textos religiosos. Pronto, queria colmatar essa minha falha. Já em maio, penso eu, sim, em maio li um retelling. Aliás, antes de mais, já tinha lido um retelling há uns anos valentes, ainda durante a pandemia, penso, que toda a gente adorou, não me convenceu, não gostei muito e afastei-me então desta minha vontade de explorar a mitologia. Esse primeiro que li foi O Canto de Aquiles. Não gostei muito. Eu não sou fã de romances no sentido de relações amorosas, não é? Não é algo que eu gosto muito de ler. Gostei da abordagem do Canto daqueles, de uma leitura homossexual de Aquiles e Parco, mas achei a relação um bocadinho tóxica e o tipo de escrita não me cativou por aí além. Voltei a dar uma oportunidade o mês passado de Ariadne, de Jennifer Saint. Não achei uma obra-prima, mas achei um livro interessante que realmente faz olhar para os mitos, neste caso do Minotauro, não é? Através da personagem da Ariadne, através de uma lente um bocadinho mais crítica, mais feminina, tentar imaginar estas histórias sob novos prismas, desmistificar um bocadinho também alguma ideia de heróis, não é? Aqui o caso de Teseu, não é? E convenceu-me e quis voltar então a explorar este mundo. Então, em junho, li Come Close, de Safo. Come Close de Safo é uma coletânea de fragmentos da poesia de Safo. Gostei muito, eu nunca tinha lido nada de Safo. É óbvio que Safo é uma figura com a qual eu estou minimamente familiarizada, porque faz parte da nossa cultura geral, não é? Esta autora de poesia da Antiguidade Clássica, mulher, próprios para Safo, que na sua celebração, não é, do amor e das relações, contribuiu, não é, para uma linguagem do amor entre mulheres, já qual ainda hoje relacionamos com Safo, nomeadamente através
da ilha de origem de Safo. Safo era da ilha de Lesbos, não sei dizer bem, de onde deriva obviamente a palavra lésbica, lesbianismo, e ainda hoje nos referimos às representações de amor entre mulheres como representações sáficas. Portanto, a escrita de Safo ficou bastante relacionada, não é, com uma representação homoerótica feminina, e eu estava convencida que era muito essa representação que eu ia aqui encontrar, algo até meio sexualizante, sexualizado. Não foi bem o que eu encontrei. Também não é certo que a escrita de Safo, no geral, seja focado nisso, né? Nesse tipo de amor e de relações e de manifestações eróticas, sexuais. Há quem diga que esta representação de amor entre mulheres talvez seja relacionada com a relação que ela estabelecia com algumas alunas, discípulas suas. Pronto, é complicado perceber exatamente sobre o que é que Safo estava a referir, quais as suas experiências, porque sabe-se muito pouco da sua biografia, mesmo a sua obra chegou-nos, obviamente, em fragmentos, não há uma unificação da escrita de Safo, e pronto, então é assim que nós vamos abordar a sua escrita. De qualquer maneira, pronto, é uma referência importantíssima, não é? E ainda bem que nos conecta com esta representação de amor e relações lésbicas e de manifestações de relações sáficas. Again, props para a Safo. Outra coisa que eu tinha na minha ideia em relação à poesia de Safo é que achei que iria ser bastante complexa, de uma linguagem difícil de alcançar, nomeadamente devido à grande longitude temporal, não é? que nos separa, e cultural, obviamente, que nos separa da Safo. Não foi isso que eu encontrei. Eu gostei muito dos fragmentos que li. Isto é uma seleção pequenina, é daquela coleção bem conhecida da Penguin, a Little Black Classics, e encontrei uma linguagem super elegante, na medida e conta certas, muito equilibrada, muito harmoniosa, muito bonita, mas sem ser demasiado estetizada. Esta palavra não existe. Sem ter assim uma preocupação demasiado estética no sentido da construção, não é? Eu não sei se isto também terá a ver com a tradução, eu li em inglês. Mas a verdade é que achei os poemas muito acessíveis e muito bonitos. Em termos de conteúdos, esta noção de uma escrita virada para a relação, para os sentimentos, eu notei que mas pode ser obviamente da seleção desta edição, que isso se vê muito na relação de Safo, na devoção de Safo a Afrodite, não é? A deusa do amor, a deusa das relações, e a deusa da beleza, da harmonia, lá está. Portanto, faz sentido que a sua escrita traduza, não é, estas qualidades atribuídas a Afrodite. E então a primeira parte fala mesmo sobre goddesses, sendo Afrodite, obviamente, aquela a quem ela se dirige com maior ênfase, mas depois temos fragmentos sobre desire and death longing, que é aquela relação que eu adoro explorar, entre Eros e Thanatos, não é? Entre o amor e a morte, mas também a relação entre amigas, a noção de amizade, de família, a noção de casamento, e também, e essa parte foi a mais surpreendente para mim, sobre a questão de Troia, da Guerra de Troia. Portanto, apesar de ser uma coletânea super pequenina, acho que é muito abrangente das temáticas de Safo, acho que é uma porta de entrada
incrível para, não só para a escrita, para a poesia de Safo, porque desintimida completamente a abordagem e é numa dose muito maniável e muito digerível. Mas também para o ambiente, para a cultura da Grécia clássica, não é? Porque estamos a falar de poemas de uma pessoa que viveu realmente na Grécia clássica, não é? E percebemos que as culturas não são assim tão diferentes, não é? Ou melhor, que as preocupações de quem é humano atravessam milénios e isso é muito reconfortante, perceber que a comunicação é possível. Se é possível comunicarmos com Safo, identificarmos com Safo que é da Antiguidade Clássica, porque é que temos tanta dificuldade em nos relacionarmos, comunicarmos, compreendermos com as pessoas que nos são contemporâneas? Enfim, isso é uma das coisas interessantes ao regressar, ou ir a viajar até à cultura clássica e a outras culturas ainda mais, obviamente, que nos são ainda mais estranhas à nossa realidade, não é? E com certeza serão ainda mais enriquecedoras. Pronto, então, o segundo livro que eu li, ou melhor, este foi o primeiro, na verdade, este foi intercalado, a Safo, que eu li desta temática mitológica e da Grécia Antiga foi Mythos, de Stephen Fry. Stephen Fry, bem, é um contador de histórias incrível, tem um sentido de humor maravilhoso, gosto muito, sou fã de Stephen Fry, para mim só tem um defeito que descobri recentemente enquanto li este livro, e pronto, é que mantém uma amizade com uma autora cujo nome não dizemos, porque aqui não apoiamos nem mencionamos pessoas transfóbicas, nem TERFs, nem nada do género. Pronto, enfim, avançando. Mythos li porque foi o livro votado, escolhido para o Clube de Leitura Ler o Oculto da comunidade Casa, que é dinamizada pela Carolina Carinhas nas redes e de alguma forma por mim também, e este foi o livro do mês. E juro que foi uma coincidência, eu fiquei muito feliz quando calhou este livro, porque obviamente eu tinha para o ler, queria explorar estas questões e então avançámos com esta leitura, que para mim foi uma leitura incrível, gostei mesmo muito, muito, muito. Isto porque Stephen Fry não faz algo assim muito original. Isto não são retellings, portanto isto não é ficção. Bem, mitologia é ficção, não é? Tipo, mas não é um retelling, não é um romance. Ele segue, na verdade, a estrutura de um outro registro, que é uma das bases fundamentais para o nosso conhecimento da mitologia, que são as metamorfoses de Ovídio. E então ele vai nos contar, não é recontar, ele vai contar os mitos principais. Bem, isto é uma antologia bem completa, serão quase todos. Ele começa no início dos inícios, não é? Out of Chaos, from Chaos to Cosmos, and Cosmos is Chaos, o Cosmos e o Caos, a origem do Cosmos como Caos, passando para a primeira ordem de divindades, e depois a questão da guerra dos titãs, que vai dar origem aos deuses e às divindades do Olimpo, que nós estamos mais familiarizados hoje em dia. Passando depois para todos os mitos que nos chegaram até hoje e que fazem parte do nosso imaginário cultural, desde Eros e Psique, Perséfone e Hades, todos os mitos que vocês possam imaginar, o mito de Pandora, pronto. É muito completo,
é muito divertido, o sentido do humor é mesmo incrível. É completo sem ser maçudo, sem ser aborrecido, é uma excelente forma de entrar em contacto com estas narrativas, porque de alguma forma consegue ir atualizando para o contexto contemporâneo através de notas de rodapé, em que estabelece alguns paralelismos, algumas relações. Ele tem sempre uma preocupação muito grande em explicar as relações etimológicas de muito do nosso vocabulário hoje em dia, não é? Que tem origem nestas histórias. E falo de uma forma deliciosa, eu gargalhava às vezes quase sozinha a ler Mythos. São pequenos capítulos. É verdade que em algumas as histórias tornam-se um pouco repetitivas, porque infelizmente as histórias têm todas um substrato comum, que acho que diz muito da nossa própria civilização, que é a origem da maior parte destes mitos, vem de um desejo incontrolável da parte das divindades masculinas, nomeadamente de Zeus, que não se conseguia controlar, não conseguia controlar os seus desejos, na maior parte das vezes dirigidos a mulheres, mas não só, mas maioritariamente a mulheres. E claro que esse desejo incontrolável leva a abusos, a raptos, a violações, desperta a ira, o desejo de vingança de Hera, mulher de Zeus. Zeus era o deus dos deuses, não é? O deus maior do Olimpo. E é isso que vai desencadear muitos dos dramas que aqui acontecem, e quem sofre invariavelmente, obviamente não vão ser as divindades, não é? Vão ser as pessoas comuns, vão ser as mulheres, muitas vezes as vítimas de Zeus, são ainda punidas, castigadas por Hera, porque esta tendência para culpar as vítimas é ancestral, como vemos, e isso é muito importante também refletir sobre isso. É importante ler estas histórias, é importante lê-las com um olhar crítico e perceber, não é, que o que acontece na contemporaneidade não é exclusivo do nosso tempo, mas que é parte integral da nossa cultura, da nossa identidade, e que está nas nossas mãos reescrever estas histórias. Agora, reescrever, não só no papel, mas no mundo concreto, no mundo objetivo, na nossa sociedade, na nossa justiça, nas nossas mentalidades. Pronto, tudo isso está assim bem ao nosso alcance, e acho que este revisitar do passado é extremamente importante para podermos reimaginar o presente. Ainda na senda aqui da mitologia, eu li um outro livro que não tenho aqui, li no iPad, não tenho aqui o meu iPad, mas que foi assim uma grande desilusão. Eu li convencida que tinha lido críticas maravilhosas a este livro. Acontece que, afinal, as críticas que eu li não foram a este livro, mas foram a um outro livro que eu acho que é anterior, que é do mesmo autor, que é o Silent Patient. E o livro que eu li foi o The Maidens, de Alex Michaelides. Eu não sei, se alguém souber que me diga como é que se diz o segundo nome do autor. E eu tinha uma esperança, quer dizer, também não ia assim super esperançosa, porque é um thriller, e eu thrillers é tipo, ok, não sou a maior fã. Bem, tenho que dois, porque isto deixou de gravar, vamos ver se consigo fazer este vídeo até ao fim. Já falo de Maidens, então. Não foi uma experiência espetacular, porque acho que é um livro de execução pobrezinha, não desenvolve bem os personagens, não desenvolve bem a narrativa, não explora temas que poderiam ser super interessantes, como lá está a contextualização mitológica, mesmo das tragédias clássicas gregas, para dar privilégio a questões
menos interessantes, que já estão exploradas em todo lado e que estão mal desenvolvidas. É uma frustração, porque temos aqui uma personagem que é psicóloga, psiquiatra, é uma therapist especializada em terapia de grupo, que se vê envolvida num mistério, num campus universitário que envolve a sobrinha, que é como se fosse uma filha para ela. Esta personagem principal, que é a Mariana, é uma viúva recente. O marido, Sebastian, morreu em situações meio misteriosas também, na Grécia, enquanto eles estavam lá, porque a Mariana tem ascendência grega, quis regressar ao seu local de nascimento, de origem, e aconteceu alguma coisa lá, um acidente, e Sebastian acaba por falecer lá. Mariana regressa, está a lidar com luto, com dor, com estas questões todas, dedica-se ao seu trabalho e recebe então uma chamada da sobrinha, que é como se fosse uma filha, que é a Zoe, do campus onde ela está, em Oxford ou Cambridge, não me recordo bem. Muito aflita porque a melhor amiga dela desapareceu e surgiram umas notícias de um assassinato na zona, e Zoe está com receio que essa vítima tenha sido a sua amiga desaparecida. Mariana vai então para esse campus apoiar a sobrinha. Só que rapidamente se envolve demasiado na investigação, não tem autorização sequer para estar envolvida na investigação, mas ela não quer bem saber e avança com as suas acusações, com as suas investigações, de uma forma muito pouco credível, não é? O suspeito principal dela, ou melhor, o único suspeito, ela está realmente convencida que o assassino é um professor de tragédia grega, que é Edward Fosca, que tem um grupo de alunas à sua volta, que são as The Maidens, daí o título, que são um grupo de supostamente as melhores alunas, todas de um background privilegiado, e que são as suas favoritas, a quem ele dá aulas particulares, assim, tudo muito suspeito, obviamente, e que, se bem a saber, também praticam rituais de prestação de culto a duas divindades, Deméter e Perséfone. Perséfone, deusa do submundo, não é? Porque terá sido raptada por Hades. E pronto. A primeira vítima é uma das raparigas deste grupo, das Maidens, que sim, é a melhor amiga da Zoe, e vem-se a descobrir que acontecem mais crimes, aparecem mais vítimas, e as vítimas fazem todas parte deste grupo, que, pronto, toma assim contornos de culto, não é? E o livro anda muito à volta disto, de uma forma bastante superficial, da casmurrice da Mariana, que não consegue abrir os horizontes para outras suspeitas para além daquela que ela meteu na cabeça, que para uma equipa de investigação da polícia extremamente incompetente, em que nada neste plot faz muito sentido. É tudo muito messy, tudo muito quase como se fosse uma história por pontos, e que não foram bem conectados e não têm uma coesão, apesar de ter temas muito interessantes, mas que não são explorados. E a parte da resolução final não fez sentido nenhum para mim, tornando-se até um pouco ridícula e um pouco exploitative. Peço perdão, não me recordo assim do termo em português. Porque lida com questões de grooming, de abuso sexual, essas questões todas muito densas, complexas e importantes, mas que são um pouco desvalorizadas ao longo do livro, da narrativa, e depois, quando são trabalhadas, é de uma forma muito inconsequente.
pronto, não aconselho, não gostei muito, honestamente. E pronto, foi assim a minha maior desilusão. A seguir, li Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. Foi uma leitura muito boa, muito. Eu quis ler este livro já antes da questão da mitologia, porque a personagem principal, Percy Jackson, é uma personagem que tem ADHD, PHDA em português, dislexia, e eu não acho que nunca tive contacto com este tipo de representação na literatura. Eu mesma fui diagnosticada há alguns meses, há um ano praticamente, com PHDA e obviamente que tenho interesse em ler personagens com as quais me possa identificar ou não, mas a partir assim, nessa questão. Então, temos aqui um jovem, Percy Jackson, de 11, 12 anos, penso eu, com muitos problemas na escola, de integração, de comportamento, de relação com os professores, de aprendizagem, mas que é um bom miúdo, não é? Dá para ver perfeitamente que é um bom miúdo. E a certa altura ele descobre que se calhar ele não é bem o que pensava que era, não é? Ele descobre que é um semideus, é um herói. Isto é, o pai é uma divindade, eu não vou dizer qual, é fácil de adivinhar, mas eu não vou dizer qual para quem quiser ler descobrir, e a mãe é uma personagem humana. Quando ele descobre isto, há um professor que é, para mim, das personagens mais interessantes, até porque é uma personagem que tem algum carinho na mitologia e mesmo na astrologia, que é Chiron, que na mitologia e na astrologia é conhecido como The Wounded Healer, aquele que está ferido e que cura, não é? Porque é uma figura associada à medicina, a ajudar a recuperação física e não só, a trabalhar a dor e ultrapassá-la, e é também uma figura de mentoria de professor. Ele terá sido professor de Hércules, se não estou em erro, algo assim, pronto. E aqui neste livro, é uma personagem mitológica muito empática, de muita aceitação. De si e dos outros. E neste livro, então, é o professor que estabelece esta relação entre o mundo dos humanos e o mundo mitológico e da divindade, não é? De Percy Jackson, que o leva para uma escola dedicada, exclusiva a semideuses, como Percy Jackson, que é Off-Campus Blood. Em Off-Campus Blood, então, ele depara-se com um desafio, não é? Uma jornada que ele terá que levar a cabo se assim aceitar. Esse desafio tem a ver com o roubo do raio de Zeus, a arma principal de Zeus, deus dos deuses, que foi roubada, e Percy Jackson é o indicado para descobrir o que é que aconteceu, quem roubou e retribuir, devolver então o raio de Zeus a Zeus. Isso faz com que a ira das divindades seja apaziguada, a humanidade seja poupada e a ordem não esteja, a ordem das coisas no mundo humano não seja posta em causa. Percy acaba por aceitar então este desafio, assumindo quase como uma jornada de autoconhecimento, claro que sim, não é? Vai acompanhar duas personagens muito queridas, de que gostei muito, que é Annabeth e Grover. Annabeth é filha de Athena, Grover é um sátiro, um satire, acho que é sátiro em português. E partem então nesta demanda pelo raio de Zeus, que se traduz numa road trip pelos Estados Unidos. Eles vão encontrando várias dificuldades, desafios, obviamente, isto é uma jornada do herói, não é? Que vão ter que ultrapassar. A escrita é muito, muito acessível, muito divertida, é muito divertido este livro, os personagens são adoráveis, o ritmo é chef's kiss, perfeito, tendo em conta principalmente o público-alvo, não é? Que é juvenil. É tudo
as personagens não são perfeitinhas e isso é bom e mantém a curiosidade acesa e os twists que há não, se calhar não são a maior surpresa do mundo, mas também não são assim tão evidentes quanto isso. As questões mitológicas são introduzidas de uma forma muito verosímil neste contexto fantástico, portanto não há aqui uma condescendência de ter que explicar tudo sobre as questões mitológicas, mas ao mesmo tempo a narrativa não sofre com o facto de não sabermos tudo, porque isto não é um compêndio, não é um mitos, não é? Está aqui um equilíbrio muito, muito bem feito. É uma leitura super agradável. O que eu não gostei muito, o que eu não gostei muito é que a maior parte dos desafios enfrentados por Percy Jackson e pelos amigos são estas vítimas das divindades, que são mulheres, castigadas por serem vítimas, culpabilizadas, tornadas monstros. É aquela ideia dos monstros que nós temos, não é? Que ameaçam o ser humano e que na verdade foram vítimas. Estou a falar de Medusa, estou a falar da Echidna, Quimera, portanto, este tipo de representação, por exemplo, da Medusa como um monstro terrorífico, não é? Que atormenta toda a gente e que é maldade encarnada. Está na hora de ser desconstruído. Eu sei que é um livro que eu tenho para ler, de Natalie Haynes, se não estou em erro, mas ainda não li. Mas a Medusa foi uma vítima, não é? Foi uma vítima da luxúria, do desejo divino e depois da vingança, do castigo divino também, não é? E ela é uma vítima acima de tudo. Pronto, e aqui perpetuamos um pouco essa ideia dos monstros, das monstras, da monstruosidade só com o seu lado negativo e tive um bocadinho de pena disso. Tudo o resto, impecável, gostei muito desta ideia, que é a ideia, obviamente, que atravessa o livro de que a normalidade é um mito, não é? Na verdade é isto que o livro nos quer dizer, a normalidade é um mito. E os mitos são para serem lidos, relidos, desconstruídos, criticados e reconstruídos, tal como a normalidade. Não é? As nossas ideias de normalidade são suscetíveis a serem reavaliadas e a serem desconstruídas, tal como a mitologia, tal como se devia ter feito aqui com a Medusa. Mas pronto, tirando esse ponto, aconselho, quem me dera ter lido isto em jovem. O Percy Jackson é uma personagem deliciosa. Tem também questões, lá está, found family, amizade, família, de sangue, não é? Autoconhecimento, autodescoberta. É um livro muito bom com aquela ressalva. De seguida, li House Moving Castle e então saí da Grécia e fui em direção à Inglaterra. As minhas férias têm sido maravilhosas. Não, li House Moving Castle de Diana Wynne Jones, que foi uma excelente surpresa. Pronto, o livro é de 1990 e também pega um pouco nesta ideia de narrativas que já conhecemos ou de estruturas narrativas que já conhecemos, de arquétipos que nos são familiares, nomeadamente os contos de fada, os contos tradicionais, e vai aqui também um pouco colocar isto tudo em causa e vai fazê-lo através da personagem de Sophie, que é uma jovem que fica órfã, tem duas irmãs mais novas, assume um pouco esta noção de responsabilidade, de que tem que ser muito bem comportadinha, que se tem que dedicar ao negócio da família para tomar conta disto tudo, da família, nananã, esta ideia de uma feminilidade que é sempre a cuidadora, que é recatada e fada do lar e essas questões, não é? E no início, pouco tempo após isto acontecer, a Sophie é vítima de um feitiço. E o que é que acontece? Uma maldição, digamos assim. O que é que acontece? Ela envelhece imediatamente e torna-se numa mulher idosa. Torna-se numa mulher idosa e é aqui que as coisas se tornam interessantes.
Esta desconstrução da nossa personagem principal enquanto jovem, toda muito prendada, cheia de qualidades, torna-se uma velhota com debilidades físicas, mas muito segura de si, muito confiante, cheia de sabedoria e que não está cá para fazer o que não lhe apetece, dar ouvidos a quem não lhe interessa. Está aqui a viver a sua identidade, a sua verdade, com todas as dificuldades, por exemplo, físicas com que ela se depara, mas rapidamente também aprende a lidar com elas e a superá-las. E quando ela encarna esta realidade, não é? Mais idosa, ela encontra o castelo de Howl. Howl é um mago, não é? Uma figura que assombra assim um pouco a realidade das pessoas. Tem medo porque Howl rapta as jovens donzelas indefesas e apaixona-se por elas portanto toda a gente vive com medo de sair à rua porque Howl pode vir buscar as nossas filhas e as nossas donzelas. E a Sophie depara-se então com este castelo, não é? E é nele que encontra abrigo. E neste castelo vai encontrar não só Howl, que se revela uma personagem muito, muito curiosa e muito interessante, mas também Calcifer, que eu adoro, que Calcifer é um fogo, não é? É o fogo do castelo, da cozinha, é ele que cozinha, é ele que ferve a água para tudo, para os banhos, para tudo, não é? Portanto, é um demon, é uma figura animística, não é um ser humano, e Michael, que é tipo o servente, quem trabalha para Hal. E então desenvolve-se aqui uma relação entre estas personagens cheia de peripécias, muito engraçadas, uma fantasia muito de conforto, muito adorável. Mas um determinado número de peripécias que no fundo o que vão fazer é empoderar todas estas personagens através do catalisador da Sophie, não é? Da sua condição de mulher confiante, independente, determinada, de bem com a sua fase da vida, que nesta fase é uma fase de maturidade, não é? Corporal e não só. E é muito interessante ver num livro juvenil desta altura, ver uma personagem principal feminina com estas características, representada desta forma, de uma forma extremamente positiva e empoderada. Adorei isso, a força que vem de uma personagem assim para todas as outras personagens, mas ao mesmo tempo com muita candura, muita doçura, de um mundo juvenil que se quer juvenil, de sonho, não é? De conforto. Tudo isso também está assegurado. Uma coisa que eu adorei neste livro e é a minha leitura, eu acho que não é uma leitura errada, é que é um livro sobre as questões de classe. Diana Wynne Jones escreveu isto durante os anos 80, possivelmente final dos anos 80, e viveu em Inglaterra de Margaret Thatcher, vá de retro, e foram anos complicados, de muita instabilidade económica, de muita opressão da classe trabalhadora, de muita falta de direitos das pessoas trabalhadoras. E eu acho que isto está refletido aqui neste livro como uma exortação a que façamos sempre valer os nossos direitos, que não nos deixemos ser explorados, que não deixemos que abusem de nós e que nos façamos sempre ouvir, que nos respeitemos a nós próprias e reclamemos esse respeito, porque vários personagens aqui ao longo da narrativa se queixam e não se sentem bem porque são exploradas no seu trabalho, trabalham demasiado. Por exemplo, Calcifer, que é um fogo, está sempre a queixar-se de que Howl o explora e abusa e trabalha sem parar, e Michael também, e é a Sophie que vai dar a força a estas personagens para se fazerem valer. Curiosamente, o livro também começa na aldeia de Sophie, ou cidade de Sophie,
com umas celebrações muito importantes, em que se está toda em preparação e em alvoroço, e sabemos que acontecem no dia 1 de maio. O 1º de maio, não é? É o Dia Internacional do Trabalhador. Então, adorei esta consciência feminina, esta consciência de idade e esta consciência de classe enquanto instrumentos de empoderamento positivos, não só de empoderamento de nós próprios, mas das pessoas à nossa volta, ou seja, da sociedade. Muito, muito fã deste livro. Vi o filme, que é diferente, apesar de ter uma relação muito próxima, é diferente, também é muito bom. Não pega tanto, não encontrei estas representações mais sociais no filme, mas é um filme maravilhoso. É Estúdio Ghibli, não é? É aquele abraço, é aquele conforto, é aquela doçura, ali com algumas coisinhas pelo meio, não é? Sempre mais negras, que também gosto muito disso no Estúdio Ghibli. Adorei ambos. Este livro também tem um sentido de humor assim muito peculiar, muito britânico, que adorei. A última leitura, então, foi The Bloody Chamber, da Angela Carter. Li-o no contexto do clube de leitura do RIP Book Club, dinamizado pela Daniela, que tem encontros mensais no Porto, presenciais, e eu recomendo a toda a gente fazer parte deste grupo de leitura, deste clube de leitura de literatura de terror e horror, mas que tem sempre... A Daniela tem uma abordagem muito interessante ao terror e ao horror, que tem sempre uma atenção especial a questões, lá está, sociais, identitárias, muito de diálogo com a contemporaneidade e com a nossa condição atual. A escolha de junho foi então da Bloody Chamber. Infelizmente eu não pude estar presente na discussão, tenho muita pena, é sempre um ponto alto do meu mês. Não pude ir, mas gostei muito da leitura. The Bloody Chamber foi publicado em 1969. Angela Carter é uma autora inglesa e é uma compilação de 10 contos, sim. Todos os contos aqui presentes estabelecem um diálogo com também contos de fadas, contos tradicionais, portanto, narrativas que estruturam a nossa identidade, não só transgeracional, mas a nossa identidade pessoal desde crianças, a partir são histórias com as quais nós crescemos, não é? A nossa primeira, estas histórias, não é? Por norma, são a nossa primeira relação com o mundo exterior. Ainda estamos na proteção aqui do lar, da casa, ainda sem sair para o mundo, é o nosso contacto com o mundo, não é? E por isso são histórias formativas e são de extrema responsabilidade e importância. E o que a Angela Carter faz é pegar em muitas destas histórias e vai dar-lhes faz-nos atravessar como uma Alice, não é? Do outro lado do espelho, faz-nos ir ao outro lado do espelho dessas histórias e ver outras coisas que à partida nós não estamos habituadas a ver nelas. E o que é que são? O que é que atravessa estes 10 contos? É a questão da sexualidade feminina, é a questão da violência sobre a mulher, é a questão do matrimónio, do casamento como uma instituição de encarceramento, logo de abuso, de violência e de violação de direitos. É tudo isto que é a questão das expectativas sociais em relação à mulher. Tudo isto atravessa os 10 contos de maneiras diferentes, porque cada conto vai pegar então em histórias narrativas que nós já estaremos ambientados, seja a Bela e o Monstro, Capuchinho Vermelho, a Branca de Neve, por aí. E vai então incorporando elementos dessas histórias para pensar estas questões. A minha história favorita, o meu conto favorito é o primeiro e é o que dá o nome à coletânea, The Bloody Chamber. The Bloody Chamber é também o maior, tem cerca de 40 e tal páginas e
é aquele que é inspirado por um conto que eu não conhecia, que é o Bluebeard. Depois fui pesquisar sobre este conto. Eu não conhecia o conto de Bluebeard, mas acho que tem uma relação muito próxima com o mito de Psique e Cupido. Para quem estiver familiarizada, acho que há aqui um subtexto também a este nível, e dialoga muito com o Marquês de Sade, com a questão do sadismo. Dialoga bastante. E então, este livro é sobre grooming, não é? É sobre os sacrifícios que muitas vezes as mulheres ao longo dos tempos tiveram que fazer para sobreviver e de como se sucumbe, não é? Como muitas vezes a mulher não tem alternativa a não ser sucumbir a este grooming, nem tenho bem uma palavra para isto em português, não é? Este exercício de poder sobre quem não tem o privilégio de nascer homem, para quem não tem o privilégio económico e financeiro, neste caso, em muitos casos na realidade, porque esta é uma jovem que é proposta em casamento por um homem muito mais velho, de capacidades económicas enormes, e ela é obrigada pelas circunstâncias a casar com esta pessoa que nem sequer conhece, para fugir a uma condição de pobreza, não é? É quase um ato de sobrevivência, não é? Aceitar o casamento com este homem. Então ela muda-se para o castelo deste senhor francês, não estou em erro, e vê-se isolada, completamente dependente desta pessoa, um, e descobre coisas terríveis porque ousa desobedecer ao marido, não é? E isso fala reconhecer, como nas tragédias gregas. Voltamos aqui às tragédias, à cultura clássica, não é? Há aqui uma anagnórisis, não é? Uma anagnórisis de si própria, atravessando, lá está, um espelho, não é? E vendo coisas que nós não queremos ver nos nossos espelhos, não é? Isso vai conduzi-la a um empoderamento e a um exercício, a um reclamar, não é? Do seu próprio poder e da sua identidade e daquilo que ela merece enquanto pessoa, não é? Que é a independência. Que é a independência e viver segundo si própria. E então, esta é um tipo de escrita que atravessa todos os contos, que é assim um ambiente bem gótico, bem negro, muito negro, algo barroca, é assim como se estivesse envolta em veludo, um veludo negro, quase opressor. E este conto em particular é bastante intertextual, tem um diálogo constante com outras obras literárias, com peças musicais, com pinturas. Isso também é muito interessante porque demonstra como estas questões são sempre transversais, não é? São universais às manifestações artísticas, logo à nossa identidade cultural, não é? E é isto que nós temos que Angela Carter tenta desconstruir, não é? E tenta que as narrativas e a arte sejam voz de alternativas. O simbolismo é também transversal a todos os contos, são contos muito simbólicos, e eu gostei de todos, deste em particular, mas de todos, se bem que houve duas situações que me deixaram assim um pouco aqui um bocadinho desconfortáveis em alguns momentos. Porque isto é uma obra feminista, não é? Podemos dizer assim, é aquele feminismo, uma segunda vaga do feminismo, não é? De muito reclamar a sexualidade feminina tem uma importância muito grande.
E o que me incomodou aqui um pouco é que este reclamar da independência, este reclamar do poder feminino é sempre feito numa ótica de uma relação, ainda por cima de uma relação amorosa com outra pessoa, e sempre a outra pessoa é sempre um homem, ok? É como se nos contos as mulheres nunca pudessem encontrar-se a si próprias através de si próprias, tem que ser sempre através de uma relação, não é? Eu gostava de ter visto outro tipo de representação a esse nível. E uma outra coisa é que, em alguns destes casos também, esse empoderamento é feito através da incorporação, da transformação de si no outro, isto é, da incorporação do poder do opressor na sua personalidade, na sua pessoa, e ao mesmo tempo, enquanto algumas destas personagens femininas vão incorporar essas características que são do seu opressor e de quem as violenta, estão a redimir, porque estão a retirar-lhes esse poder, não é? E há aqui uma certa sensação de redenção que me deixa um bocadinho desconfortável, porque para a autodeterminação, para o autoconhecimento, para o empoderamento, não precisamos, penso eu, gostava eu de acreditar, não é? Não precisamos nos tornar noutra pessoa, não é? Nas relações não temos que nos tornar noutra pessoa, temos que ser cada vez mais nós próprias, não é? Seguras de nós, e uma relação, seja que tipo de relação for, amizade, amorosa, seja o que for, é tão mais rica e tão melhor para mim, obviamente, só posso falar por mim, não é? Quanto mais próprias nós formos na relação com a diferença. Não temos que nos transformar, espero eu. Mas pronto, são esses os dois únicos pontos que eu gostava de ter visto em alguns contos trabalhados, se calhar de uma outra forma, mas de resto gostei muito desta leitura. Espero ler outros contos da autora e perceber se ela aborda algumas questões de outra forma. Pode ser também o caso só desta coletânea. E pronto, foram estas as minhas leituras de junho. Digam-me se leram algum destes livros, se sim, quais gostaram, quais é que não gostaram, ou quais é que recomendam, tendo aqui em conta o que eu partilhei com vocês. Obrigada por estarem aí, eu adorei, adorei, e até breve. Um beijinho.